Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo encontro PROIAD, Relatos de Experiências. O primeiro encontro PROIAD foi realizado em dezembro de 2023, onde foram trazidas as expectativas sobre o conhecimento das muitas práticas experienciadas durante todo o ano. Naquele momento, foram vistas e identificadas as linhas de reflexão nas práticas reveladas pelo grupo de bolsistas, que na diversidade que o programa de iniciação e aperfeiçoamento na docência e línguas e anos iniciais do ensino fundamental e na educação em museus, explicavam a importância da autonomia intelectual na construção de suas aprendizagens. Nesse segundo encontro, essa diversidade acolhe uma nova vertente, o INCOR, Espaço Imaginário Marisa Monte, tendo como objetivo abrir espaço para a fala de si na experiência docente. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de pedir que vocês curtissem também o Instagram da Pró-Reitoria de Graduação, onde os vídeos encaminhados por vocês com as experiências relatadas foram postados. Eu convido para compor a mesa de abertura o Pró-Reitor de Graduação, o professor Aloysio Segurado. E o pró-reitor adjunto de graduação, professor Marcos Neira. Bom dia, então, a todas e todos. Cumprimento a Luciana, a equipe da Pró-Reitoria de Graduação, professor Marcos, meu companheiro de Pró-Reitoria de Graduação, e a todos vocês, docentes, educadores e bolsistas do programa PROIAD. Digo que é uma grande satisfação estar aqui para a abertura do segundo encontro do PROIAD, um programa que se desenvolve e se aperfeiçoa a cada ano, a cada edição, a partir de uma ideia inicial de propiciar um espaço de prática profissional, pedagógica para alunos dos nossos cursos de licenciatura, em espaços de educação formal ou informal, explorando todas as potencialidades que esses espaços no âmbito da nossa universidade provêm. Foi com muita alegria que nós iniciamos este programa o ano passado, e como a Luciana já apontou, pudemos este ano ampliar a sua atuação para mais uma vertente, ao tomarmos conhecimento de que, para além da escola de aplicação, do programa de capacitação multilinguística e também da educação museal nos nossos 4 museus estatutários, havia um novo espaço à disposição da universidade, que era o Espaço Imaginário Marisa Monte, patrocinado, então, na sua criação pela Marisa Monte, no Instituto do Coração, e que se ocupava de dar um espaço para crianças internadas naquele instituto em regime de internação prolongada e que poderiam, então, explorar aquele momento difícil por que passavam para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de diferentes naturezas. Ouviremos, então, este ano, mais uma vez, as experiências de vocês, ampliando para esta quarta vertente trazida na segunda edição do PROIAD, com expectativa de que possamos novamente nos orgulhar do trabalho realizado pelos bolsistas, sob a supervisão dos seus orientadores, e pensarmos uma maneira de aprofundar a riqueza deste programa para uma terceira edição em 2025, ampliando outras possibilidades. Eu adianto a vocês que recebemos algumas demandas ao longo deste ano, no programa Reitoria no Campus, em que eu e Marcos tivemos a oportunidade de visitar todos os campi da universidade e conversar com as equipes de gestores de ensino de graduação, também do anseio de que alguns espaços de campus do interior possam participar ativamente do programa PROIAD, dado que há também cursos de licenciatura em outros campi da USP localizados fora da capital. Então, a nossa expectativa em relação a hoje é de, mais uma vez, aprender com vocês o quanto esta experiência pedagógica foi importante para o público ao qual ela se dirigiu, mas fundamentalmente para a formação
dos licenciandos e licenciandas e para o trabalho dos docentes e educadores que o supervisionaram. Que possamos todos ter aqui um excelente evento hoje. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Cumprimento o professor Luiz, o proreitor de graduação. Cumprimento a Luciana, que hoje desempenha um triplo papel, né? Cuidando de várias frentes ao mesmo tempo. E principalmente todas e todos, né? Que são as pessoas aqui, vocês, os estudantes e as estudantes que são, digamos assim, o nosso público prioritário na Universidade de São Paulo. Um agradecimento especial para a comissão organizadora do evento, aqui representada pela professora Maite, pela professora Fátima, pela professora Denise e pela professora Priscila, que são as pessoas que aí conceberam a proposta e conduziram aí os preparativos. É importante que todas as pessoas saibam que para que esse evento possa acontecer, muito foi feito antes dele, né? Então, digamos assim, e não é figura de linguagem, nem no final de semana o grupo do WhatsApp parava, né? Muitas vezes domingos e feriados. Fazermos esses manejos é através da criação de vínculos afetivos com essas crianças, que nos permitem acessá-las, promovendo transformações efetivas em suas vidas escolares. Mas é um trabalho difícil e que demanda muitas vezes preparo físico, técnico e psicológico. Com isso, aprendemos que cada criança é única e demanda um manejo específico, que a teoria por si só não dá conta, já que a experiência prática é a nossa principal maneira de aprendermos a lidar com essas questões. Nos falta aporte técnico e teórico para lidar com demandas desse tipo de maneira majoritariamente proveitosa. Nesse sentido, nossa atuação é atravessada por lacunas, que nosso trabalho diário não é capaz de preencher. Portanto, é imprescindível que a escola contrate profissionais capacitados, a fim de que todas as crianças tenham pleno aproveitamento do processo de escolarização. Mediação de conflitos é um tema muito recorrente no dia a dia escolar, desde o horário da entrada até a saída. Cada ano tem suas próprias demandas em relação à resolução de conflitos, que vão desde brigas por lugar na fila até questões mais complexas, como raça e gênero, por exemplo. Contudo, o ponto que une todos os anos é a mediação no futebol, pois apesar de promover o senso coletivo, de justiça e a interação entre as crianças, é uma atividade que potencializa conflitos através das emoções que são provocadas pelo esporte e pela reprodução da violência que está vinculada a esta prática. Na maioria das vezes, os alunos procuram a nós, ProIADS, para mediar seus conflitos. Acreditamos que isso provém do vínculo que estabelecemos com eles ao longo do ano, e pela somatória de horas que passamos dentro da escola, evidenciando a importância do programa, tanto para o manuseio dos imprevistos diários, quanto para a formação de professores, pois nossa experiência se dá fundamentalmente na prática. No entanto, mesmo que o programa tenha caráter formativo, há muito para ser explorado e expandido, pois na formação de futuros professores são necessárias orientações específicas para, por exemplo, realizar a mediação de conflitos com responsabilidade. Muitos dos conflitos que surgem dentro do ambiente escolar são atravessados por sentimentos que as crianças ainda estão descobrindo, nomeando e aprendendo a lidar. O mais primitivo deles é a raiva, que tem o seu lugar guardado ao lado das frustrações que surgem corriqueiramente. Diante disso, os aprendizados retirados de situações de mediação que envolvam esses sentimentos são aqueles que se referem à capacidade de manejo através de autoridade e do acolhimento a ser desenvolvido pelo docente. Sendo assim, o trabalho dos bolsistas ProIAD deve ser visto como o de professores auxiliares, pois lidam com todos os tipos de demandas que podem surgir na escola, ou seja, o programa deve ser valorizado e receber maiores incentivos pelos trabalhos que nele são desenvolvidos. Um desses incentivos, uma das maneiras da gente ter esses incentivos é a Gente, o vídeo é bem longo, como vocês podem ver, e como falaram também, o vídeo vai estar disponível no site da Pró-Reitoria. Eu queria só finalizar a fala em relação a isso que, inclusive, foi a minha voz que acabou de aparecer, sobre a visão que pode ser tida da gente, no nosso ProIADS dentro da escola, e acho que isso serve, inclusive, para todas as vertentes, porque o que trouxeram aqui, os trabalhos que fizeram, foram magníficos.
mas de ver a gente como professores auxiliares mesmo na sala, porque é o manejo que a gente faz. Dentro da sala de aula, a gente tem que cumprir com muitas coisas dentro da sala de aula, porque a gente está, de fato, aprendendo como ser professor. Né? E para isso, eu acredito, como eu falei antes, né, eu acredito muito, muito, muito no PROIAD. Ano passado eu enchi o saco da Pró-Reitoria, mandando e-mail quando acabou. Os alunos mandando carta, quem lembra? Então, a gente não parou para que voltasse este programa. E como o objetivo, como os próprios pró-reitores disseram, o objetivo é expandir o programa. Acredito que, como eu disse também no vídeo, maiores incentivos são muito positivos, né? Então, como eu fiz a comparação anteriormente, né, em relação à PUB e à PIBID, o que antes a PUB, por exemplo, iniciou lá com 400 e depois a remuneração passou para 500, em 2022, se eu não me engano, que teve autorização para 700. E a diferença que existe, né? A PUB são 10 horas semanais e o PROIAD são 20 horas semanais, é o dobro de horas que a gente trabalha e mais de dobro de trabalho, porque não é só o dobro de trabalho. E a remuneração é de R$1.000, não é o dobro, por exemplo, né? Como se fosse comparar a quantidade de horas. Então, acho que o nosso trabalho vale mais do que acontece aqui, do que é remunerado, vou dizer bem diretamente. Nosso trabalho realmente vale porque, assim, eu, por exemplo, vou colocar a minha mão no fogo aqui, vou dizer sobre a minha experiência, de que eu trabalho por amor. Eu trabalho por amor intenso, assim, aos meus alunos, de verdade, que nem eu disse antes, é uma turminha, a turminha que eu acompanho é uma turminha muito complexa, para não dizer outras coisas, mas é muito complexa mesmo, assim, de ser muito cansativo, mas como eu digo, desde 2022, inclusive comparando a outros trabalhos que eu já fiz, que não em escola, é um cansaço muito gostoso, porque eu estou fazendo algo muito bom, algo que eu vejo que está tendo resultado, e ver essas crianças mudando, assim, eu vi tantas mudanças nessas crianças que eu chego a me emocionar, assim, tantos vínculos criados, é muito gostoso. E então acho que a Pró-Reitoria, olhando para este programa, eu acho que pode expandir de fato, com maiores incentivos, inclusive, porque, inclusive, acontecem, infelizmente, algumas evasões em relação ao PROIAD. Então, eu vou trabalhar 20 horas por 1.000 ou vou trabalhar 10 horas por 700, que compensa mais. Né? Então, assim, acho que o PROIAD ele tem tudo para ser um programa assim, de referência em formação docente. Então, eu quero deixar isso, queria trazer isso para minha fala, aquilo que eu ia trazer na roda de conversa, mas já trago agora na minha fala e queria agradecer, então. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, antes de finalizar, à professora Fátima, porque ela nos orientou o ano inteiro, assim, é um caos a escola no fim de é sempre a Fátima correndo atrás para resolver coisas, assim, e ela sempre arranjava, ela disponibiliza 2 horários na semana, 2 dias na semana para ter uma reunião com a gente, nem sempre dá, mas assim, é uma tentativa muito grande de que a gente seja formado, né? Então a gente está lá para ser formado, e vou finalizar dizendo que eu estou trabalhando por amor, mas o amor não paga as minhas contas. Então, gente, meio minuto. Eu quero agradecer, né? E é isso mesmo que vocês viram, né? A escola, ela mexe conosco, né? Nós queremos ficar sempre. E nós temos esse grupo, né, de bolsistas que realmente se dedicam, estão lá todos os dias, né? Não temos faltas no dia a dia, estão todos lá conosco, né? E sempre muito dispostos, inclusive para o estudo de e-mail, né, gente? Nós fazemos saída de estudo de e-mail e estão lá os bolsistas e as bolsistas conosco. Eu só queria falar uma última coisa, né? Ouvindo, né, a fala, né, das pessoas, eu penso, sabe, gente, que uma coisa que é muito
que é comum na escola, né? E que nós falamos, e eu acho que é quase como um mantra na escola. O nosso trabalho vai ao encontro das necessidades de aprendizagem das crianças, dos alunos, das alunas, que é o nosso objetivo, e as tentativas são sempre uma, duas, três e, se necessitar, mais uma vez. Nós não desistimos, né? Como disse muito bem, acho que foi a Gabi, ou então a Camila, né? As necessidades de aprendizagem são muitas, né? Uma criança não estar alfabetizada no 4º ano não significa dizer que não foram dadas a ela várias oportunidades. Significa dizer que ela precisa de mais oportunidades. É assim que a escola trabalha. E é assim que eu percebi, né, que também o grupo de PROIADS conseguiu captar, né, esse objetivo e esse princípio tão caro na escola. Muito obrigada. Meninas e meninos, muito obrigada. Eles merecem uma aplauso. Bom, eu estou no meu papel aqui, então quero primeiro agradecer o pessoal da terceira vertente que cumpriu o horário. Então a gente vai para a 4ª vertente, mas antes de terminar, eu gostaria de reforçar 2 recados, que é o meu papel, que tudo que vocês falaram aqui, como eu cuido da comunicação, sou ex-aluna, gosto muito do programa, sou uma das defensoras dentro da PRG. Então, assim, a comunicação, vocês curtirem o nosso Instagram, que eu briguei muito para ter as redes sociais, para ser um canal de comunicação que chegue até vocês, alunos, né? Então, assim, eu era aluna lá em 1991, já entreguei a minha idade. Então, assim, é muito importante. Curtam a página da Pró-Reitoria, inclusive para novos colegas conhecerem o programa, a proposta, o propósito e verem o trabalho de vocês, né? Isso produz um efeito muito grande na hora que tem as reuniões das gestões no início do ano para saber dos novos programas, dos novos oferecimentos, tá bom? Então, dando continuidade... outra coisa, a gente tem que cumprir o horário, porque eu tenho um contrato aqui nesse espaço, a gente tem um contrato com o buffet, então a gente tem que terminar entre 13h30 e no máximo 14 horas. Então, finalizando, dando continuidade às apresentações das vertentes, eu convido então o pessoal do INCOR, Espaço Imaginário Marisa Monte, chamando a Priscila Zack e os convidados dela para essa apresentação. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Mirella e eu sou estudante de pedagogia ali na FEUSP. A Ana também é da pedagogia, a Júlia da pedagogia e a Bia da pedagogia. E hoje nós viemos apresentar para vocês um pouco das nossas vivências dentro do Espaço Imaginário Marisa Monte, que está localizado no Instituto do Coração, ali no Hospital das Clínicas da USP. E é importante a gente ressaltar que esse espaço ele está localizado dentro de uma ala pediátrica. Porém, nós atendemos pacientes de todas as idades dentro desse espaço. Pode passar para mim, por favor? Então, nessa primeira parte, a gente trouxe algumas imagens para ilustrar a essência do espaço, para ilustrar a essência, né, da criadora desse espaço, que é a cantora Marisa Monte. Então, explicar um pouco primeiro para vocês o que nós fazemos dentro desse espaço. Primeiramente, é um espaço muito lúdico, um espaço que possibilita muitas atividades, muita imaginação.
Então, realmente, nós observamos e pensamos que dentro desse espaço, por ser dentro de um hospital, com certeza é um diferencial entre os outros hospitais das clínicas ali no mesmo local, né, que é um centro de vários hospitais. Então, nesse espaço nós realizamos muitas atividades artesanais. Como vocês podem ver em algumas fotos, nós realizamos a pintura, o crochê, o bordado, mas não só isso. Além das atividades elaboradas que nós já organizamos antes dos pacientes chegarem, a gente também deixa esse espaço livre para que eles possam escolher no dia o que eles querem fazer e quais atividades eles querem realizar. Muitas vezes eles chegam para a gente apenas querendo conversar. E nessa foto do meio, ali era uma foto onde mostra a gente no prêmio que a Marisa Monte ganhou aqui de doutora honoris causa. Pode passar. E para mostrar um pouquinho para vocês aqui dos bolsistas, quando esse edital foi lançado nesse ano, ele abrangia 4 vertentes, que era a educomunicação, as artes visuais, as artes cênicas e a pedagogia. Mas, atualmente, a gente só conta com 3 áreas, que é a pedagogia, as artes cênicas e as artes visuais. Apesar disso, também, né, como vocês viram em algumas fotos, a gente tem bastante a parte musical dentro desse espaço, mas não temos estagiários de música. Porém, alguns de nós, assim como eu, toco piano, temos o William e o Gabriel que tocam violão, então eles criaram essa relação também, trazendo a arte musical para dentro do espaço. Então nós cremos que seria muito interessante também estagiários de música dentro desse espaço. Pode passar. E agora, para ilustrar um pouco, a gente trouxe bastante imagens, porque a gente vê que as pessoas têm muita curiosidade para ver como é dentro desse espaço. Apesar dele ser dentro do hospital, ele é um espaço amplo e que vocês podem ver que ele possibilita que a gente faça diversas decorações nas datas comemorativas e até mesmo crie um cinema ali para as crianças. Não só crianças, para todos os pacientes. E na segunda imagem, vocês podem ver o nosso oratório, que é o espaço onde ficam os nossos instrumentos, com o piano, com a meia-lua, a guitarra e o violão. E é importante a gente ressaltar que esses instrumentos não são apenas para quem sabe tocar, mas para todo aquele que tem vontade de aprender. E muitas vezes a gente vê, ali passa alguns funcionários, eles param, tocam um pouquinho, as crianças vêm, teclam tudo, e elas amam esses instrumentos também. E na terceira imagem, como vocês podem ver, já tivemos a visita do Papai Noel, e essas visitas são muito importantes para as crianças, para os adolescentes que estão ali dentro, pois eles realmente estão ali durante muito tempo em uma situação de saúde muito complicada. Então, trazer um pouco do que a nossa sociedade tem nas datas comemorativas para dentro do hospital é muito importante para a relação e também para a humanização dentro do hospital. Outras imagens, nessas 3 imagens atrás, vocês podem perceber que tem a nossa biblioteca, que hoje ela conta com mais de 1000 exemplares, com diversos gêneros literários, principalmente também livros que estão em alta hoje em dia. Nós recebemos muitas doações, então é uma biblioteca muito ampla e que todos os funcionários, pacientes, acompanhantes podem usufruir dessa biblioteca, tanto lendo dentro do espaço, como emprestando e levando para casa. Na segunda imagem, vocês vão poder ver um pouco da decoração que nós fazemos durante as épocas temáticas. Nessa segunda foto está o Halloween, e é importante citar que toda a decoração nós fazemos de forma artesanal. Então, as crianças, todos os pacientes ali participam desse processo também, dando significado para eles todas essas datas comemorativas. E na última foto, vocês podem ver uma de nossas voluntárias ali dentro do espaço ensinando bordado.
que é uma atividade que principalmente as acompanhantes, que em sua grande parte são mães, gostam muito. E agora, indo um pouco mais para o lado de como foi as nossas experiências e a nossa adaptação, é fato que no início foi muito desafiador, ainda mais por ser em um contexto hospitalar, pois a maioria de nós estávamos habituados com o espaço escolar, e ir para um espaço onde há muitas regras diferentes da escola realmente foi desafiador para a gente, e a gente colocou ali algumas que nós julgamos ser as mais importantes, como, por exemplo, a parte da infectologia, que existe um protocolo operacional padrão de higienização, que é o POP, e dentro de todo o hospital nós vemos que isso é muito prezado e que é muito importante, pois aqueles pacientes estão realmente com uma imunidade muito baixa, então nós viemos de fora do hospital e quando chegamos estamos com as roupas com bactéria, com as nossas mãos com bactérias. Então, quando nós chegamos, nós tivemos um treinamento junto à equipe de infectologia e também com uma médica cardiologista ali do hospital, para que a gente entendesse como deveria ser feita a higienização das mãos, a higienização dos materiais, porque além da nossa higienização pessoal, é necessário todo o brinquedo que a criança toca, nós também higienizarmos de forma, correta, seguindo o protocolo, então, do hospital. E uma outra questão que nós sofremos ali de desafios foi a comunicação interna, que também está relacionada às atividades diversas. Quando nós chegamos dentro desse espaço, já ocorria essas atividades, e nós queríamos implementar outras atividades também, porque vem estudantes de diversas áreas do conhecimento que buscam contribuir para as atividades dentro daquele espaço. Então, acabou que era um desafio para nós conseguir montar atividades que se adaptassem dentro do contexto hospitalar. Porque muitas atividades que nós fazemos dentro da escola, elas não podem ser feitas dentro do hospital. Coisas, às vezes, com alimentos, nós não podemos porque são coisas que transferem bactérias ali para aqueles pacientes. E também teve a questão dos nossos horários, que ao conversarmos com a nossa supervisora, a doutora Ludmila, ela nos dispôs a fazer 10 horas híbridas e 10 horas presenciais, opcionalmente fazer as horas híbridas, e essas horas elas servem para a gente fazer atividades referentes ao espaço, e principalmente hoje nós temos usado essas horas híbridas para redigir a nossa pesquisa, que está sendo realizada acerca do impacto dos bolsistas para com os pacientes dentro do Espaço Imaginário Marisa Monte. E por fim, também foi um desafio a conciliação com a faculdade, tendo em vista que todos nós aqui temos estágios obrigatórios todo semestre para realizar. Então, sempre foi uma relação de muita conversa com as nossas supervisoras, para que a gente pudesse conciliar as atividades que teriam que ser feitas, que temos prazos também, para as atividades que dizem acerca da nossa faculdade. E entre outras questões também, que não iremos citar todas. E, enfim, mas agora falar de uma coisa boa, que não foi um desafio pra gente, que foi a relação com os pacientes. Ali dentro do hospital, desde que nós chegamos, nós fomos muito bem acolhidos. Parecia que as crianças e os adolescentes, no começo, nos viam realmente como seus amigos, como pessoas que vêm de fora para conversar com eles sobre coisas normais, que não sejam apenas acerca do seu tratamento ali dentro do hospital. Então foi uma relação muito boa, são relações ainda contínuas que a gente ainda tem até hoje, desde o início da bolsa, que foi em maio. Ainda temos pacientes agora em dezembro que ainda estão internados, esperando um transplante de coração, um transplante de pulmão. Então, toda essa relação que foi sendo criada é muito importante para a gente e também para eles. Pode passar.
E para ilustrar isso, a gente trouxe bastante imagens de relações dos bolsistas com os pacientes, como vocês podem ver ali em uma das imagens. Nessas duas primeiras imagens, era momento de alta de duas pacientes muito queridas que ficaram uma criança ficou durante 5 meses dentro do INCOR e a outra ficou durante uns 2 meses. Então, foram relações que a gente realmente sentiu falta quando elas foram embora, mas a verdade é que a gente fica feliz e nunca mais quer ver eles. E em outras ocasiões, vocês podem ver os nossos bolsistas se relacionando com os pacientes, fazendo atividades artesanais, tocando. Tem um paciente que ali toca violino e ele tem o seu próprio instrumento e leva para o espaço também para tocar comigo. Então, são relações que a gente percebe que parece que a gente aproveita mais, que a gente aprende mais do que eles aprendendo com a gente. Pode passar. Para complementar essa parte das relações com os pacientes, é muito importante a gente falar que desde o começo que a gente chegou, a gente foi muito bem recebido e muito acolhido. Na primeira semana a gente trabalhou o começo da semana e veio o final de semana, e na segunda-feira eles chegaram e falaram que sentiram a nossa falta, que o espaço estava vazio porque a gente não estava ali. E a partir dessa experiência que a gente tem, a partir desse contato, a gente acaba conseguindo trazer um pouco mais o desejo dos pacientes para aquele espaço, porque antes já tinha umas atividades. Só que com um número mais de estagiários, de bolsistas, a gente conseguiu atender um número maior de pessoas, conseguimos perguntar o que eles querem fazer e trazer de fato o que aquelas crianças, aqueles adolescentes querem fazer. Muitos deles gostam muito de pintar, eles pedem pra gente expor o desenho deles, a gente coloca, que é uma coisa que faz com que aquele ambiente seja uma forma daquelas pessoas conseguir se desligar daquele ambiente hospitalar, que é um ambiente muito difícil de se lidar, e muitos estão há muitos meses ali internados. Então, aquele ambiente faz com que eles consigam se desligar e se conectar com outras coisas, assim como lá dentro eles acabam perdendo um pouco essa noção das datas, das coisas. Então, a gente trazer a questão de decorar o espaço, de trazer as coisas temáticas, faz com que a gente conecte eles com a vida que eles tinham fora, antes do hospital. E a partir dessa experiência que a gente teve ao longo desses meses, a gente percebeu que o Espaço Marisa Monte ele tem um impacto muito positivo dentro da vida daquelas pessoas. E a gente percebeu, por estar no hospital, a gente entende que muitas pessoas não conseguem se deslocar e ir até o 5º andar, que é onde ele está localizado. E a partir disso, conversamos com as nossas supervisoras e eu e as outras bolsistas. Então, decidimos iniciar um projeto dentro do projeto, que seria a ida do Espaço Marisa Monte até os leitos. Então, agora a gente consegue atender todos os andares do INCOR. A gente consegue ir até os leitos e levar um pouco do Espaço Marisa Monte para essas pessoas. A gente consegue levar um pouco através de atividades que seria desenho, a gente leva cruzadinha, a gente leva crochê, a gente leva o que aquele paciente pedir pra gente, que muitas das vezes a gente chega lá e a gente vai propor uma atividade, só que ele não está no momento que ele quer fazer uma atividade, ele só quer que a gente fique ali, porque muitos deles a gente acaba percebendo que eles ficam sozinhos. Então, a única pessoa que ele está vendo ao longo daquela semana são os médicos. Então, a gente é um rostinho mais parecido com a vida que eles tinham fora dali, que eles querem conversar sobre outras coisas que não é sobre o tratamento deles. Então, a gente acaba trazendo esse lado mais humano para dentro do hospital. Assim como a Mirella disse sobre a nossa biblioteca, a gente consegue emprestar os livros para eles, a gente faz um empréstimo, a gente leva, a gente volta. E a gente sempre tenta estar atendendo o máximo de pessoas que a gente conseguir dentro do hospital. É uma iniciativa que tem pouco tempo que a gente começou e a gente está percebendo que está tendo um impacto muito positivo na vida dessas pessoas. Eu, por exemplo, eu faço trança, então eu vou lá e faço uma trança que ajuda na autoestima daquela pessoa, então ela acaba pedindo pra gente voltar toda semana, então a gente acaba criando uma relação, criando um vínculo muito bom com essas pessoas. Pode passar. E a partir disso, é muito importante a gente falar também que essa bolsa está dando a oportunidade de a gente conhecer diversas vertentes dentro do hospital, que seria a brinquedoteca e a classe hospitalar. Hoje a gente está conseguindo se dividir e atender esses 3 espaços através dos bolsistas, que na brinquedoteca a gente consegue ter
a prática da questão dos protocolos de higienização, porque lá são muitas crianças que estão brincando com o mesmo brinquedo, às vezes ao mesmo tempo, então a gente tem que ter um maior cuidado em relação a isso. E é muito importante a gente falar também que a gente tem a oportunidade de trabalhar com funcionários de outras áreas, então os estagiários da brinquedoteca são da psicologia, então a gente acaba conseguindo trocar experiências e fazer de uma forma para que seja mais acolhedora ainda para todas aquelas pessoas que estão frequentando aquele espaço. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a classe hospitalar. Para quem não sabe, tá na lei que é obrigatório o hospital ter uma classe hospitalar e oferecer professores para darem aula aos pacientes que estão lá. Então, essa classe hospitalar que se encontra no INCOR é uma das classes de 200 e poucas classes que existem no Brasil, então são pouquíssimas quando a gente pensa no tamanho do país que a gente tem, né? Um pouquinho sobre também como ela funciona. Os pacientes, eles têm um horário, geralmente as aulas acontecem à tarde, porque eles estão de manhã fazendo exames. Então, as professoras que estão lá, elas estão à tarde num período pequeno também, no máximo 2h30, porque é importante a gente considerar que existem pacientes que eles têm, né, são variados casos, quadros de saúde, então isso é muito levado em consideração. E também as professoras, elas não atendem só na classe, mas também atendem na sala, nos quartos, né? O que é muito importante. Então, elas levam atividades que são oferecidas por uma escola que elas são vinculadas. Então, elas têm as atividades da escola, ou então elas ligam para a escola de origem do próprio paciente e oferecem as atividades que são passadas para elas. Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz e eu fui a bolsista ProIAD que ficou mais tempo na classe hospitalar. Para ser honesta, eu iniciei minha bolsa ProIAD depois dos demais, comecei ela em agosto, então eu estou há pouco tempo no hospital, mas logo no primeiro mês já tive a oportunidade de ir para a classe e trabalho lá praticamente como assistente de classe, assim. Então a classe hospitalar, diferentemente das escolas, ela tem algumas etapas. Todo dia, no início do dia, nós recebemos uma ficha com todos os nomes, idade e doença dos pacientes. Então, a gente avalia todas as crianças com mais de 6 anos e que ainda não concluíram a escola, são atendidas, o que inclui, por exemplo, pessoas de 24 anos e que ainda não concluíram o ensino médio, que são atendidas por nós. As professoras dividem elas, geralmente. A classe do INCOR, especificamente, tem um espaço físico bem pequeno, bem reduzido. Então, acaba que elas precisam dividir dentro dessas 2h30 em faixas etárias. Existem 2 professoras, no momento uma só, mas antes eram 2 professoras que se dividiam entre anos iniciais e finais, mais ou menos entre ensino fundamental 1 até 4º ano e do 5º ano até o ensino médio, e que se dividem para conseguir passar essas aulas. É isso, elas entram em contato com as escolas de origem, entendem quais são as demandas das escolas. Então, existem escolas que pedem para que nós apliquemos provas para as crianças quando elas estão em momento de prova e não vão ficar muito tempo no hospital, ou às vezes a escola prefere não se posicionar e elas passam as atividades que elas mesmas têm baseado na escola vinculada delas. E também elas criam temáticas que são trabalhadas com os alunos, porque é difícil também de você ter um aluno de 10 anos tendo aula junto com um de 18, certo? Então, por exemplo, na época das eleições, criam a temática de política e trazem para as crianças quais são os planos de governo, precisam ler, precisam aprender a fazer resumo, tabela, mistura com Excel, né? Então, eu trabalho bem como assistente lá, sempre me é passado o que eu devo fazer, geralmente eu assisto. Na época de prova paulista, a gente tinha que assistir eles, porque eles tiveram a prova paulista foi aplicada dentro do hospital e nós ficávamos de vigia, entre aspas, né? Porque você precisa de monitoras. A classe mesmo só tem um computador e eram 4 alunos aplicando a prova. E num tempo de 2h30. Então, como que você maneja tudo isso? E aí, alguns tiveram que fazer a prova na brinquedoteca, alguns fizeram no celular. O que também é um desafio, né? Porque é uma classe com talvez 3 mesas pequenas para as crianças e um computador. E outras 2 cadeiras maiores que os maiores conseguem ter aula. Então, é um espaço que consegue comportar no máximo 3 crianças por vez, às vezes 4.
nesse período de 2 horas e meia, às vezes com 20 pacientes para serem atendidos, né? Então, esses são os maiores desafios, mas foi uma experiência proveitosa. Só uma coisa que é importante saber também é que a educação hospitalar, ela é uma subdivisão da educação inclusiva, né? Então, nós atendemos também, é importante, na realidade, entender que nós atendemos muitas pessoas que têm diferentes delimitações. Então, a gente está sempre pensando também no cuidado de fazer coisas que façam sentido e que ajudem as pessoas. Então, pensar em materiais que sejam bons para algum paciente que tenha algum problema com mobilidade motora ou coisas assim. Agora a gente vai passar um vídeo bem curtinho para vocês, mostrando um pouco como é cada um desses espaços. Não vai? Não. Não vai abrir. Tudo bem. Vocês mandaram ele separado ou só por aqui mesmo? Não, só por aí. Só por aí. Tudo bem. Pode passar, então. E agora eu vou falar um pouco sobre as considerações sobre a bolsa. Quando conversamos para fazer esse tópico, achei que era um tópico muito particular de cada pessoa, porque cada um está vivenciando essa bolsa de uma forma diferente, vai sair dali com uma visão diferente, então eu vou trazer um pouco da minha experiência. Para mim é uma realização muito grande eu estar trabalhando nessa vertente, porque desde o começo, quando eu decidi que eu iria para pedagogia, eu sempre quis a pedagogia hospitalar, sempre foi um interesse muito grande meu para essa área. E essa bolsa está dando a oportunidade de eu já ter esse contato antes de concluir a faculdade, então estou conseguindo aprender muito através dessa bolsa, está sendo uma bolsa muito rica para mim. E com isso, eu posso dizer que a bolsa em si é uma oportunidade muito boa para a gente aprender, para a gente trocar experiências, para a gente ter esse contato direto com os pacientes, entender como que funciona a classe hospitalar, a pedagogia hospitalar, e também sobre a questão da pesquisa, porque é uma área muito rica para a gente fazer pesquisa, para a gente entender, porque é pouco falado, a gente não vê tanta coisa sobre a pedagogia hospitalar, eu pelo menos nunca tinha visto uma iniciativa assim dentro de um hospital, então é algo muito rico para a gente fazer uma pesquisa, e dessa forma, eu e minhas colegas iniciamos uma pesquisa para tentar mensurar o impacto do Espaço Marisa Monte na vida dos acompanhantes e dos pacientes, e a gente está percebendo que ela tem um impacto, o Espaço Marisa Monte em si tem um impacto muito importante na vida das pessoas, que é algo que faz com que as pessoas se esqueçam que estão dentro do hospital, e a gente entende que através dessa pesquisa a gente vai conseguir mostrar para outras pessoas também o quanto é importante ter outras iniciativas como essa, o quanto é importante ter outros espaços como esses em outros hospitais, ajudando assim também no nosso desenvolvimento acadêmico, porque a gente volta um pouquinho mais para essa área acadêmica, da questão de pesquisa, que a gente vê, pelo menos aqui na faculdade, a gente vê algo que é muito presente, e essa bolsa está ajudando muito nisso. E uma coisa que fica muito marcado é a questão do nosso lado emocional, porque é muito difícil. Para mim, eu falo por experiência própria, é muito difícil você estar num ambiente hospitalar e você ver aquelas pessoas passando por muitas situações e a gente não tem muito o que a gente fazer ali. Então, às vezes, é muito difícil a gente conseguir separar o nosso lado mais pessoal, a gente sair dali e deixar aquelas coisas ali, porque a gente precisa pensar que a gente está ali, a gente precisa dar o nosso 100% para aquelas outras pessoas. Então, às vezes, a gente recebe alguma notícia que vai abalar o nosso restante do dia. Então, é muito difícil a gente ainda conseguir se posicionar em algumas situações, conseguir dar o nosso melhor ali, só que a gente está conseguindo através das nossas supervisoras incríveis, elas dão um apoio incrível pra gente, então a gente tem as pessoas a quem recorrer nessas situações, a quem conversar, então está sendo de fato uma experiência muito boa, uma experiência rica, está fazendo com que a gente aprenda muito e a gente consiga dar o nosso melhor para as outras pessoas, então é uma troca muito grande desde o começo. A gente ensina para eles, só que a gente está aprendendo muito mais com eles. Eles estão aprendendo a gente a ser forte e aprender que tá tudo bem, que vai passar e olha, tia, tá tudo bem, eu sou o Superman e tá ótimo, sabe? Então a gente
está aprendendo muito com eles. E só para finalizar, a gente, assim como o outro grupo também, nós conversamos e nós quisemos trazer um pouco da essência desses pacientes, trazer um pouco sobre o que eles são e, como um ato de amor, um ato de empatia, conscientizar a todos vocês que estão aqui acerca da doação de órgãos, pois muitos pacientes ali estão à espera de um órgão, à espera de um coração, à espera de um pulmão. Então, é muito importante que essa pauta seja sempre debatida. Então, todos nós fazemos hashtag doe órgãos, salve vidas e o coraçãozinho. Então, muito obrigada a todos por ouvirem nossa apresentação sobre o Espaço Imaginário Marisa Monte. Oi, bom dia. Meu nome é Priscila, eu estou junto com a Mariela também. Nós somos as supervisoras dos bolsistas, PROIAD dentro do hospital. A coordenadora é a professora Ludmila Rajar. E nós, como trabalhamos junto com ela na unidade de cardio-oncologia, ela nos designou, nós somos formadas em pedagogia, embora nós trabalhamos com outras áreas, enfim, para auxiliá-los dentro do hospital, os bolsistas. Então, eu queria só agradecer, né, a oportunidade da gente ter os bolsistas PROIAD dentro do hospital, porque eles estão realmente e verdadeiramente fazendo a diferença para os pacientes. A gente vê a alegria dos pacientes em recebê-los, né? Agora, a oportunidade que eles estão tendo de levar um pouco das atividades pedagógicas e de arte, enfim, jogos dentro do quarto do paciente que não pode se locomover até o espaço. Isso é muito válido, porque nós temos uma população dentro do hospital do Instituto do Coração muito carente, né? São crianças muito carentes. A gente tem uma pequena área da parte conveniada, a grande maioria é do SUS, né? Então as oportunidades são muito restritas dentro do hospital, e com os meninos do PROIAD a gente está vendo uma melhora desses pacientes, uma alegria que não existia dentro do hospital. Então a gente só tem a agradecer à USP pela oportunidade de nos considerar os bolsistas, né, para trazer um pouco de acalento para o hospital, principalmente para esses pacientes que estão necessitados de todas as idades, né, que a Ana Carolina, inclusive, que faz a trança, ela vai até a UTI fazer essa trança na paciente, porque a paciente não quer ficar feia. Então, isso já virou um costume. Toda semana ela vai até lá para fazer essa trança para a paciente se achar melhor, levantar a autoestima. Então, isso não é uma atividade pedagógica, mas é uma atividade de humanização dentro do hospital, e por isso a gente só tem a agradecer a elas. Só salientando, nós passamos algumas fotos que tem o rostinho das crianças e dos pacientes. Nós temos todo o direito de imagem dentro do Espaço Marisa Monte, por isso que a gente não cobriu o rostinho deles, tá bom? Quer falar alguma coisa, né? Ela vai passar o vídeo. Agora ele vai conseguir passar o vídeo aqui pra gente. Obrigada, gente. Pode. Tá preso? Tá preso. Não, eu só queria dizer que agradecer muito à equipe. Infelizmente a gente não conseguiu chegar a tempo para ver desde o início da apresentação, nós fomos com outra atividade, mas de qualquer maneira foi muito importante ver como essa vertente foi agregada este ano ao programa. Era importante a gente ver o alcance que ela obteve. E para além do objetivo próprio de desenvolvimento na atividade docente, que eu acho que vocês demonstraram, eu fui capaz de perceber justamente nesse aspecto da humanização o quanto a atividade do professor e da professora frente a essas crianças faz esses professores e professoras integrarem a equipe de cuidado. Eles não são profissionais de saúde, mas eles estão contribuindo de maneira efetiva para o cuidado do paciente. Essa é a nossa missão, ali coletivamente garantir um cuidado de excelência, e vocês fizeram parte
disso para que isso se tornasse de fato uma realidade. Parabéns. Isso aqui só foi para vocês verem como que é a logística lá, o espaço. Convido todos vocês a conhecer mais o espaço e dá para acompanhar nosso trabalho através do Instagram, que é Espaço Imaginário Marisa Monte, então vocês vão conseguir ver ainda mais de perto o trabalho que realizamos lá. E então nós agradecemos a Bolsa ProIAD, queremos deixar nosso agradecimento aqui, pois nós achamos realmente que deve ser uma bolsa que deve permanecer, pois a gente viu o grande impacto que ela teve ali dentro do hospital, para com os pacientes, com os acompanhantes, e é lindo de se ver toda essa relação que nós temos com os pacientes, e nós gostaríamos de ver ela durante ainda muitos anos. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos tantas apresentações maravilhosas, né, toda essa troca. Agora eu convido todas vocês, as professoras, volta para cima, volta, as representantes das vertentes, para a gente iniciar a roda de conversa até as 12h30, tá bom? Então eu convido a professora Denise, Maria Tereza, Maria de Fátima e Priscila, para a gente conduzir. Peço a gentileza, pois estamos sem microfone e sem fio. Quem fizer as perguntas, que fale em voz alta, se levante, por gentileza, se identifique, porque esse captador aqui do meio alcança até o final da sala, tá bom? Obrigada. Luciana, temos aqui um pouco de surpresa. Pensávamos que a roda de conversa seria entre os estudantes. Eu acho que seria bem melhor. Então, talvez possamos... Mas para vocês poderem coordenar, porque o que aconteceu? Com a quantidade de pessoas, não vai dar para fazer uma roda como a gente tinha pensado. Então, para que todo mundo fique à vontade para se colocar e vocês coordenam. Ah, tá bom. Obrigada, Marcos. Então, vou fazer uma proposta. Para estimular, né,
os alunos que já se apresentaram também, a gente ficou aqui, né, pensando em mil coisas. Eu vou seguir aquela proposta feita de pedir para o Murilo, então, fazer aquele pequeno depoimento que o Murilo passou pelo PROIAD, agora é educador no museu, e ele está trabalhando também articulado com os novos. Ele preparou assim, uma coisa bem curtinha, como um start para essa conversa, pode ser? Tudo bem, gente? Boa tarde. Vou fazer bem curtinho mesmo, até porque eu não sou PROIAD, né? Já fui, foi no último, então acho que esse é o momento de vocês falarem mesmo. Basicamente, trazer um pouquinho da minha experiência. Eu fui PROIAD da pós, no último programa do PROIAD, os alunos da pós-graduação estavam contemplados, hoje é a graduação e licenciatura, né? Achei incrível as falas, acho excelente essa ampliação que o programa teve. O Espaço Marisa Monte, belíssimo, né? Incrível o trabalho de vocês, muito legal, não imaginava. Mas, basicamente, eu nunca, antes do PROIAD, eu não tinha experiência nenhuma com educação museal. Eu fui PROIAD no Museu Paulista, né? Antes do PROIAD, nunca havia feito nenhum estágio em museus. Tinha trabalhado com educação formal dentro de escolas, não tinha a menor ideia de como funcionavam os processos de educação não formal dentro de espaços museais. E foi através do PROIAD que eu tive esse primeiro contato dentro do Museu Paulista. E foi, assim, abridor de portas, de verdade, porque foi a primeira experiência e foi a experiência que me fez vincar o pé nessa área e perceber que essa era a área que eu queria atuar pelo resto da minha vida, pelo menos até agora, né? Então, um aninho aí de experiência, desde a finalização da minha bolsa, que foi finalizada em 2023, né? Finalzinho de 2023. A gente também lutou bastante ali no Museu Paulista pela continuação, também mandando carta, então estamos junto com a Escola de Aplicação nisso, né? A gente lutou bastante. Fico muito feliz que tenha sido mantida, porque eu acredito que esse espaço do PROIAD é o primeiro espaço para muita gente, dentro das suas devidas áreas, né? Do pessoal da Escola de Aplicação, do Espaço Marisa Monte, da Educação Hospitalar e dos próprios museus, pessoal de línguas também. Para muita gente, para muito aluno, a primeira experiência dentro desses ambientes de educação formal ou informal. Então, saio em defesa mesmo, acredito que foi esse programa que me colocou aqui onde eu estou. Tive contato também com essas pessoas incríveis como a Denise. E hoje, já tendo feito parte do programa, consigo enxergar lá dentro do museu um espaço para ajudar os colegas que também agora fazem parte. Então, fazer parte do processo de formação deles também, dar espaço para que a gente consiga debater como o programa funciona, o que a gente pode potencializar, o que a gente pode se ajudar, né? Então, ampliar ainda mais a gama formativa que o PROIAD oferece, sendo um ex-participante, né? Então, vamos continuar, gente, porque vale muito a pena, muda realmente a trajetória profissional dos alunos que passam pelo programa, tá bem? Então, obrigado, gente. Queria aproveitar a fala do Murilo só para dizer que tivemos uma passagem também da Flávia, ainda está aqui a Flávia, que comentou, né, passou pelo PROIAD de Línguas e depois foi para a Escola de Aplicação, né? Temos essas passagens interessantes também. E só para uma coisa que para mim ficou muito clara hoje, coordenei no ano passado o PROIAD de Línguas e continuei esse ano. Nós vamos fazer um evento interno em 21 de fevereiro, de troca, aproveitando essa fala de hoje, né, dessa troca de experiências, e justamente já para 28 de fevereiro termina esse edital, e pensando que teremos um novo edital, não sei, aqui, enfim, estamos pensando em produzir a passagem
e juntando experiência, acumulando experiência positivamente para o ano 2025, 2026. Enfim, é algo que talvez possa servir para todas as equipes. Não sei como vamos fazer aqui. Você quer falar com Bom, como falou a Maite, né, eu também fiquei um pouco surpresa, porque imaginava que nós teríamos aqui os proiados, né, trazendo lá, enfim, trazendo mais impressões, né, mais falas, né, o próprio Alessandro, cadê o Alessandro? Oi, Ale, né, que ficou ali a fala ficou pela metade, né, e aguardando essa oportunidade. Então, acho que seria importante que a gente abrisse o microfone às falas, né, e quem quiser vir, né, claro, né, Luciana, a gente tem aqui um limite, né, até meio-dia e meia, então nós podemos falar. A ideia é justamente essa. Isso. Né? Cada grupo PROIAD teve o convívio dentro do seu grupo. Sim. E hoje foi uma oportunidade de ver outras experiências do PROIAD que cada grupo não conhecia. Então, a partir dessa troca de experiências, do que vocês ouviram aqui, certamente surgiram questões ou, na verdade, comentários que vocês sintam à vontade agora para fazer, compartilhando com todo mundo. O que vocês também perceberam da potencialidade do programa nas suas várias vertentes, não é? Porque cada um está muito preso à sua vertente e a compreende bem, mas eu acho que aqui a ideia era mostrar a vocês também a potencialidade do programa nas suas diferentes vertentes, não é isso, senhor Marcos? Quer acrescentar mais alguma coisa? Então, Marcos. Acho que minha voz não é tão forte assim. Pessoal, bom dia novamente. O professor Luiz e eu tivemos que atender uma unidade. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos aqui na Pró-Reitoria, né, professor? Você acha que as pessoas... A gente pode fazer o relato da nossa experiência também, né? É nossa obrigação garantir que os cursos de graduação funcionem bem, se encaminhem bem. Então, colegas da Faculdade de Direito trouxeram para a gente a criação de um núcleo de prática jurídica lá em Ribeirão Preto. Então, nós estávamos apoiando e orientando essa construção e garantindo as condições, assim como tantas pessoas solicitaram aqui a garantia do PROIAD, lá em Ribeirão Preto, que estão em busca da garantia que os colegas de vocês, que serão advogados e advogadas, também possam fazer a prática jurídica. Então, por isso que nós nos afastamos e voltamos agora. Foi uma pena não ter podido acompanhar as outras duas experiências. Mas, enquanto as garotas aqui da educação hospitalar apresentavam, eu percebi que a professora Vivian estava sentada aqui na minha frente. Eu e a professora Vivian somos egressos do mesmo curso, do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. E nós não tivemos a oportunidade de conhecer a educação hospitalar, muito embora já se falasse nesse assunto. Não havia conhecimento prático como vocês mostraram. Então, agora é a hora de você também apresentar essa nuance. Bom, e o que você viu lá na escola de aplicação, no Espaço Marisa Monte, nas experiências de educação linguística, nas experiências de educação museal, que você acha que é importante também para você que atuou num outro espaço? Então, eu percebi essa dimensão do cuidado, que eu gostaria de incorporar na minha prática, e você percebeu o quê? Nas práticas dos outros colegas que, de repente, seriam contribuidoras para aquela sua atuação. É isso. Tá? Eu acho que é uma excelente provocação, professor. Muito obrigada. Eu acho que é assim mesmo. Então, eu acho que nesse momento fica aberto. Eu posso só chamar o Alessandro, porque o Alessandro então pode abrir a nossa fila, né? Eu vou começar pela pergunta do professor e depois eu vou seguir para aquilo que eu queria ter dito também, continuar dizendo na minha apresentação. Eu acabei não vendo a última apresentação e eu estava mais curioso para a última apresentação, que era
que é uma vertente nova, né? Mas sobre as outras apresentações de línguas e de museus, este semestre coincide que eu também tive aulas sobre com uma professora que faz mediação em museus, então eu tive uma experiência sobre essas mediações que acontecem no museu, e vocês apresentando aqui, eu achei assim impecável o trabalho, tanto dos museus quanto das línguas, da preparação de conteúdo para ser apresentado para os estudantes, né, que frequentam os museus e também que fazem as aulas nas línguas. Então, acho que isso alimenta a nossa docência, né? A gente que é da escola de aplicação, por exemplo, a gente consegue perceber o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, até mesmo como as meninas das línguas que atuam lá na escola de aplicação, que ofereceram oficinas, que deram aulas de inglês e até mesmo de outras línguas, que na escola de aplicação tem as 3 línguas, né? Então, assim, vendo o trabalho das outras vertentes, aí eu entro naquilo que eu queria dizer antes, que é uma produção de tanta excelência e de tanto preparo que vem através da experiência, que eu acho que eu reitero aquilo que eu disse antes, e os pró-reitores não estavam, e eu acho que é bom eu dizer na frente dos pró-reitores, que a valorização do PROIAD, ela tem que ser assim, realmente expandida demais. Porque, por exemplo, neste semestre também eu fiz uma apresentação para um curso de Sociologia da Educação, e eu falei sobre o PROIAD como uma bolsa que é oferecida pela Pró-Reitoria de Graduação. Perguntei para a turma e ninguém da turma conhecia. E eu fiquei assim, abismado, gente, como assim ninguém conhece o PROIAD? Então, assim, agora está tendo um trabalho de divulgação com o pessoal da mídia aqui do PROIAD. Eu acho que o PROIAD realmente deve ser, não é pode, ou eu acho que deveria ser, ele deve ser expandido, né, inclusive para os outros campos, mas também ele deve receber, eu acho que deve também receber maiores incentivos, né, porque eu disse antes sobre a nossa atuação, o PROIAD, na escola de aplicação, a gente trabalha como professores auxiliares, né, então a gente faz um manejo de sala de aula que é, assim, incrível. Eu amo a experiência de estar na sala de aula, eu adquiri muito manejo na sala de aula, né? Até fiz uma anotaçãozinha aqui enquanto eu pensava antes na apresentação, para fazer uma comparação sobre outros estágios, né? Então, por exemplo, eu participei este ano do Clube de Matemática e Ciências lá na Faculdade de Educação. Quem nunca fez, recomendo, é incrível. Mas, assim, eu atuei com outros licenciandos e teve uma diferença muito grande, assim, né, da minha presença na sala de aula e da presença dos outros licenciandos, porque o PROIAD me permitiu ter uma experiência, assim, que eu sei ter o manejo em sala de aula, né? Então, que nem eu disse antes, eu acho que o PROIAD é a bolsa que mais se destaca agora, embora tenha tido o projeto piloto, que começou lá em 2022 e agora, né, com a segunda edição, que é a primeira edição, né, vamos dizer assim, a gente até conversou em algumas reuniões, né, Fátima, que é o programa que nos prepara para a atuação, porque, né, em comparação às outras bolsas, por exemplo, e os outros projetos e programas, né, que é PUB e PIBID, né, que tem colegas, inclusive, lá da escola de aplicação que já foram PUB, que já foram PIBID, e a gente faz essa comparação com o PROIAD, que, né, é o dobro de horas, mas não é o dobro de remuneração, né, como eu disse antes. Mas, assim, é um programa que eu realmente acho que tem tudo para ser um programa de referência, né, dentro da USP, porque a gente está lá atuando 20 horas na semana, 4 dias ou 5 dias na semana, então, assim, a expansão desse projeto também deve ser em relação aos incentivos, eu vou dizer mais diretamente, né, a remuneração. A expansão da bolsa. A expansão da bolsa, exatamente. Porque eu vi dos outros trabalhos de línguas e dos museus, e eu fiquei encantado com o que foi apresentado aqui, né? Nós, da Escola de Aplicação, a gente preparou um vídeo, que ele vai estar disponibilizado lá no site, né?
E através das nossas falas, eu acho que todo mundo conseguiu perceber as diferenças que acontecem, né, das nossas experiências dentro da escola, porque o pessoal que é do primeiro aninho não tem a mesma experiência que quem está no 5º ano ou quem está no 7º ano. São experiências muito divergentes. E assim, eu, através do ProIAD, realmente me sinto assim, muito mais preparado, porque antes, quando eu entrei lá em 2022 como público, foi assim um terror para mim. Eu fiquei, o que eu faço aqui? Eu até perguntei, professor, é a minha primeira experiência em sala de aula, o que eu faço com essas crianças? E aí, através da orientação dele, e principalmente depois quando eu fui convidado pela Fátima para participar do ProIAD, e através das orientações dela, consegui desenvolver, e hoje estou na turma de 4º ano, que são as 2 turmas que eu atuo junto com a minha colega Camila, e é uma turma extremamente complexa, são 58 alunos, e consigo ter o manejo com esses 58 alunos, né, divididos em 2 turmas, não são 58 alunos em uma sala só. Então, assim, o ProIAD realmente, eu acho que deve ter uma valorização gigantesca, uma expansão da bolsa, realmente, porque eu me assustei quando ninguém conhecia, ninguém da minha sala sabia sobre o ProIAD. Então, a expansão da bolsa, eu acho que se faz necessária, porque tem muita coisa aqui que foi apresentada que foi excelente. Eu acho que terminei de dizer, mas eu vou voltar, inclusive, àquela fala que eu fiz sobre a nossa atuação, e a gente atua por amor, né? Eu mesmo atuo por amor, quando finalizou o ProIAD no ano passado, o projeto piloto, lá em setembro, por amor aos meus alunos e por amor à educação, eu continuei como voluntário na escola de aplicação até o último dia de aula, né? E este ano também, enquanto não iniciava, eu também fiquei o primeiro mês como voluntário na sala de aula, porque realmente amo, mas que nem a frase que eu disse antes, amar trabalhar não vai pagar as minhas contas, né? Então eu acho que é extremamente importante que essa expansão, né, os pró-reitores agora presentes, eu acho que essa expansão é a coisa mais inteligente de se fazer para ter um programa que contemple a USP e faça que a USP seja ainda mais um referencial no Brasil e no mundo. Obrigada. Bom dia, com licença. Bom, a minha experiência ela destoa um pouco, porque eu venho, né, da USP desde 2021, então eu tenho experiência em outras escolas, passei por escola da prefeitura, do estado, assim como o ProIAD desconhecem que a gente pode dar aula já no estado, São Paulo, como professor, então eu embarquei nessa jornada aí nos últimos anos, e depois que eu descobri o ProIAD, eu tomei a decisão de sair da sala de aula como professora e aprender mais. Eu sentia a necessidade que eu precisava aprender mais. Infelizmente, as nossas escolas estaduais, elas vêm sendo precarizadas, passando por situações muito complexas, né? E a EA, ela diverge de todas as escolas. Ela é uma escola que parece até um sonho, às vezes. Claro que não é perfeita, há suas situações. A gente, como ProIAD do Fund 2, fomos os primeiros, né? Como foi apresentado pra gente. E ali a gente acompanhou várias áreas. Apesar de eu ser de matemática, eu acompanhei todas as aulas. Joguei muito basquete com os alunos. E foi muito interessante acompanhar estes outros espaços. Apesar disso, quebrar o vínculo com os professores e nos ligar muito mais aos alunos, o que possibilitou, por exemplo, a gente não ter tanta regência durante toda a execução da bolsa. Foi uma questão que os ProIADs, entre si, trataram como um problema ali bem grave, porque realmente a regência faz falta. Na faculdade a gente tem poucas regências, tem poucos espaços, o IME mesmo a gente tem poucas matérias de educação, a gente só fala de educação quando vem um PECOC, e o PECOC é um trabalho super desvalorizado dentro do Instituto. Bom, eu acredito fortemente que o ProIAD
ele me agregou muito. Eu voltarei para a sala de aula em breve, né, formada, se tudo der certo. E eu tenho certeza que agora eu tenho uma visão multidisciplinar um pouco mais embasada. Eu pude apreciar aulas de colegas que são incríveis. Comentário aqui do Basílio, ele é maravilhoso. Outra coisa que eu pude vivenciar, que foi uma experiência infeliz no início da graduação, lá em 2022, que eu participei de uma bolsa da prefeitura e tive que sair da bolsa por questões psicológicas, por não conseguir lidar com a educação especial. Era realmente muito difícil, eu tinha acabado de sair da minha cidade, vim para São Paulo, e eu não conseguia entender o porquê que eu não conseguia. Esse ano, com a Rosana, acompanhando a gente, os bolsistas no geral, eu tive um suporte melhor e tive um desenvolvimento com a Maria, com uma aluna, na qual foi incrível. Assim, a gente criou um vínculo, eu chorei muito na sexta-feira, porque eu consegui ver o desenvolvimento dela na leitura, na escrita, enfim, em vários momentos ali. E tudo isso com muito suporte. A Rosana realmente foi essencial em todo o desenvolvimento aí do projeto. E hoje eu me sinto um pouco mais confortável de tratar com a educação especial com um pouco mais de carinho, graças à IA. A IA, ela tem essa outra visão que outras escolas nas quais eu passei não tem. Realmente é precarizado nesse aspecto. E realmente eu acho que o central, a educação especial, a IA conseguiu tratar muito bem. Então me trouxe essa nova vivência. Fica isso de memória para mim agora, saindo do projeto, estou terminando, não irei continuar. E realmente foi muito importante. Acho que seria muito mais necessário até para os cursos de graduação que a gente falasse mais disso. Eu trouxe o desafio, em uma das minhas matérias do IME, de trazer um material tátil para pessoas com deficiência visual. E os professores olharam e, não, ninguém nunca fez isso. E a gente precisa fazer mais isso. A gente precisa ter isso na universidade. Isso tem que estar presente. A matemática, ela não pode estar apartada dos assuntos de educação. Ela não pode estar apartada das situações da sociedade. E isso não vem só do nosso curso de matemática. A gente da química que fala disso também. Realmente há essa falta de prática docente. E minha prática docente, a minha regência pedagógica veio dos 500 dias de Estado que foram sofridos, mas que também me trouxeram muito aprendizado. Mas ainda acho que não foi o caminho mais correto para a minha formação e também não acho que é o caminho mais correto para a educação do Estado de São Paulo. Acho que termino com isso. Muito obrigada. Por favor. Você não vem, Roberto? Você falou que eu vim. Vem cá. Oi. Bom dia de novo. Acho que a gente quer falar também, a gente viu nas outras... não, senta aí. Não, obrigada. Tá bom. Essa água pode beber? Claro. Nossa, que forte, meu Deus. Acho que vem das outros PROIADs, acho que uma coisa que eu queria discutir é sobre vários PROIADs também não exercerem a Bolsa PROIAD no campus, né? Então a gente do MAC que vai pegar lá no Ibirapuera, o Museu Paulista, Museologia, o Espaço Imaginário, que está no campus, mas também acho que o pessoal da pedagogia, né? Então é um outro campus. E acho que isso dá umas coisas super legais, né? Por exemplo, vários cursos tem no MAC, isso dá uma interdisciplinaridade super legal, mas também gera bastante dificuldades, né? Por exemplo, o transporte ali no Ibirapuera é um saco, nossa. O ônibus terminal Campolim para o metrô Santa Cruz é o pior ônibus que já existiu na face da Terra. E também a gente está num bairro que é muito, muito caro, assim, então a alimentação acaba sendo muito difícil.
Acho que eu não sei se alguém do Museu Polícia, alguém do Museu de Zoologia, alguém do Espaço Imaginário quer falar sobre, porque ele falou da expansão da bolsa, assim, e a gente sente muito essa dificuldade também. Quer falar alguma coisa, Rebeca? Eu não sei, eu queria passar para alguém, assim, alguém quer falar? Acho que ele quer dizer se vocês se identificam com essa pauta que a gente está levantando, assim, dessa necessidade de ter um aumento da bolsa no sentido de que a gente está se dedicando para um projeto e a gente precisa de certas condições para poder continuar com esse projeto, né? Então, por mais que a bolsa ajude, ela não é uma bolsa completa. Então, a gente tem essas dificuldades de transporte, a gente tem dificuldade... Deixa eu só terminar, desculpa. E a gente tem dificuldade com essa questão de alimentação também. Pode falar. Só vou falar em voz alta, também vale dizer, mesmo que seja de maneira voluntária, mas já aconteceu de tirar, eu já tirei da bolsa para fazer material para a escola. Claro, é voluntário de vontade espontânea, mas muitos de nós fazemos isso dentro da escola, em vários contextos, dentro e fora da USP. Então, vale também, a galera está gastando dinheiro com o transporte público para chegar. A universidade já é muito pagada mesmo quem mora aqui lá. Sim, perfeito. Muito legal isso que você comentou. Acho que também o pessoal dos outros museus podem falar se eles passaram por isso, mas a gente teve uma situação agora bem recente que a gente sempre tenta fazer as mediações e pensar em propostas de jogos, propostas lúdicas, para que a gente possa aplicar, principalmente no recreio das férias, né? E daí a gente estava pensando que a gente queria ter bambolê, e a gente não tinha bambolê suficiente, e a gente rolou a situação de falar, então tá bom, vamos fazer uma vaquinha e cada um dá, tipo, R$10 pra gente conseguir ter o jogo. E a gente tava fazendo isso porque a gente queria que a proposta vingasse. E as docentes falaram, não, vocês não vão tirar do bolso de vocês, a gente vai custear. Mas também saiu do bolso delas, né? Então acho que até que ponto esse dinheiro veio da onde, né? Então as propostas precisam também ser incentivadas nesse sentido. E daí, acho que além dessa questão de remuneração que a gente levantou essa pauta, eu queria dizer também sobre a permanência da bolsa, que todo mundo trouxe muito as questões individuais, né? Do que a gente ganhou. Eu acho que o crescimento pessoal, acadêmico e profissional é enorme, mas eu queria dizer também o impacto da bolsa para os projetos. Então, por exemplo, no museu, né, no MAC, no caso, a gente tinha 3 docentes, hoje em dia a gente tem 2, porque a Renata aposentou, maravilhosa, e as docentes são incríveis, então a gente tem um suporte enorme, mas eu penso que se a gente não tivesse a quantidade... Oi? São educadoras. Educadoras, isso, desculpa. E eu fico pensando que se a gente não tivesse a quantidade de bolsistas que a gente tem hoje, ia ser muito difícil dar continuidade a todos os projetos. Então a gente tem... Não só o MAC, né? Eu vi que todos os lugares têm muitos projetos diversificados e que se interseccionam também, porque no MAC a gente tem, por exemplo, que nem as meninas que mostraram do Núcleo Marisa Monte, a gente tem uma proposta de Nudante Pazanelli, então tem outras propostas que lidam com a questão de como produzir material para as escolas, então para ter essa intersecção entre o museu e muitas crianças que não conseguem ir até o museu porque não é barato também, né, gente? A gente tem que pensar que educação e cultura no nosso país é uma coisa que não é um direito, infelizmente, é um privilégio que poucas pessoas conseguem consumir. Então, ter esse transporte entre o que acontece no museu e as crianças que não têm como chegar no museu porque o transporte é caro, porque não tem políticas públicas que garantam esse acesso, também é preciso. Então, se a gente não tivesse a quantidade de bolsas que a gente tem hoje, ia ser muito difícil manter esses projetos. E não só no MAC, né, em outros lugares. E no MAC rolou também a situação da gente ter uma diminuição das bolsas PUB. Então, a gente precisa cada vez mais que o PROEAD tenha condições, né, para continuar atuando. Então, essas condições que a gente ressaltou com a melhora da bolsa, mas que também isso seja garantido de que a bolsa vai continuar, porque vai ser uma falta para essas iniciativas, né? Os projetos não vão continuar e são projetos muito ricos e que são essenciais, não só para a nossa formação, mas para o público também, né? Acho que eu falo por todos, né? É ruim dizer isso, mas acho que eu falo por todos quando eu digo que uma das partes mais bonitas dessa bolsa é saber que eu, enquanto aluna da USP, estou conseguindo levar alguma coisa para a comunidade de fora. Então, as pessoas estão ganhando com o que eu estou consumindo aqui. Então, eu estou democratizando o que eu aprendi. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da bolsa. A bolsa ajuda muito o museu, mas também a universidade a cumprir uma função social, assim. E acho que é uma coisa que a bolsa no MAC, não sei se no outros museus tem essa oportunidade, mas é que a gente consegue atuar também na representação decente do museu, assim. Então a gente consegue, assim,
eu que atuar no museu mesmo, assim, nas comissões. Então, entrei em bastante contato com o pessoal do PGEA, e é uma oportunidade bem diferente, assim, do MAC. Acho que eu já falei demais, né, gente? Passar para as pessoas. Quem? Você vai falar? Pode pegar. Desculpa. Oi, gente. Eu voltei aqui de novo mais uma vez. Falando sobre o nosso PROIAD, né, de educação hospitalar. Eu acredito que é uma bolsa que ela precisa continuar e que ela precisa ser aberta ainda mais para outros, como a Mirella falou, né, para música, que seria essencial, porque a gente também está começando com um projeto lá no espaço de musicoterapia, sobre esse trabalho com os pacientes, de levar a música, levar instrumentos e trabalhar isso para além de só aprender uma música, né, trabalhar os sentidos, trabalhar essa continuidade de algo que você tem todo dia. A música é muito importante para muitas pessoas. Também acredito que seria muito interessante a gente poder levar isso para alunos de biblioteconomia, porque, como foi dito, nós temos muitos livros no espaço. Alunos de biblioteconomia poderiam tanto ajudar a gente com isso, construir mais, né? Ter mais projetos voltados para leitura seria incrível. Acredito que numa questão de alimentação, a gente está muito privilegiado lá, porque nós estamos num lugar que a gente tem o restaurante universitário da enfermagem e o da saúde pública. Então, isso para os bolsistas tem sido incrível. A gente chega e tem essa opção de alimentação. Numa questão de acesso ao transporte também é relativamente bom. Acredito que a única coisa que seria o mais complicado é a questão da passagem, porque a gente depende de passe livre, muitas vezes, e acaba que no final do mês as cotas elas não comportam tudo. Então não comportam a gente ter que trocar de um trem para um metrô, então de um ônibus, ou a quantidade de transportes que a gente precisa pegar. Às vezes a gente precisa ir do local onde a gente está na Bolsa PROIAD e depois vir para a faculdade ou ir da faculdade para lá. Então, acredito que isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração para o próximo ano, para as próximas pessoas que vão entrar. Assim, falando da minha experiência com essa bolsa, eu acredito que ela serviu para me fazer entender muitas coisas, não só sobre a minha profissão, mas sobre outras áreas também. A área da saúde é uma área muito importante, é uma área daqui da USP que recebe muito incentivo. Eu acredito que está na hora da educação receber esse incentivo também, porque a gente, né, eu sou da faculdade de educação, a gente fala muito sobre isso, então, assim, é importante a gente estar focado nisso, principalmente estando no país onde a gente está e falando de educação no país onde a gente está. É um lugar de disputa que precisa de mais atenção. Enfim, eu acredito que é muito importante, né, não só para a gente que está agora, para as outras pessoas, outros alunos que vão vir, para os futuros calouros, né, o pessoal que vai entrar no ano que vem, manter a Bolsa PROIAD de línguas, manter a Bolsa PROIAD de museologia, continuar com a Bolsa PROIAD de educação hospitalar. E eu acredito que também seria interessante começar a pensar em novos projetos. Isso seria muito bom, porque a gente está na USP e ela é uma faculdade muito grande e ela tem o nome que ela tem. Então, seria muito bom a gente estar pensando muito mais e estar tendo muito mais incentivo na área da educação, como a gente está tendo agora. Vamos da vertente educação linguística, depois a gente finaliza com a palavra dos pró-reitores, tá bom? Bom, o meu comentário ele vai ser muito rápido, ele vai fugir desse assunto que nós entramos. Eu gostaria de responder ao senhor que no início da nossa roda, o senhor perguntou o impacto que esse encontro teve na nossa visão sobre o projeto. E eu estou honestamente chateada com vocês por esse encontro acontecer no final da nossa bolsa. Porque eu acredito que ele teria sido muito, muito rico se eu tivesse entrado no PROIAD sabendo a grandiosidade desse projeto. Porque desde que eu entrei pela porta eu vi alunos que eu vejo todo dia no corredor da FEUSP,
da letras até mesmo, e eu não fazia ideia que eles faziam parte do mesmo projeto que eu. E eu falei, meu Deus, nós somos iguais. E eu falei, o que você faz? E no café eu já comecei a absorver essas informações. Eu falei, meu Deus, tem ProIAD lá na escola de aplicação. E eu sabia, porque eu tinha lido num site e eu li o edital, mas eu não tinha dimensão da grandiosidade. Eu acredito que para a passagem que a professora Maita falou que nós, pelo menos na língua, nós realizaremos para os próximos bolsistas, eu acredito que esse encontro, perdão, estou de costas do senhor, ele me deu muito mais informação do que eu quero apresentar para os próximos, do que é o ProIAD como um todo. Muito obrigada, professores. Muito obrigada a todos. Mais um motivo para vocês seguirem as nossas redes sociais e utilizarem elas para fazer esse intercâmbio. Claro, comunicação é tudo, tá bom? Então sigam, temos 90 pessoas presentes hoje, eu quero ver mais 90 pessoas que curtiram e que adicionaram a página da Pró-Reitoria de Graduação. Professor Marcos, professora Luísa. Pessoal, acho que essa parte final aqui foi uma parte assim, queremos mais. Queremos mais. É importante que vocês saibam que uma parcela do que foi dito aqui já tinha aparecido na nossa reunião de avaliação no mês passado, onde principalmente as atividades que acontecem fora do campus Butantã já fizeram essa demanda, porque há a despesa com o transporte, a despesa com a alimentação. Nós fomos informados que a alimentação nas proximidades dos museus ela é mais cara, que o deslocamento leva tempo e tem custos, então isso está no campo da avaliação para que a gente possa programar, porque nós trabalhamos com os recursos públicos. Tudo isso é sempre na base da programação e da previsão do orçamento. Essa é uma questão. Eu vou reforçar as palavras da Luciana, eu não vou pedir para vocês curtirem as redes sociais, mas eu vou lembrar a vocês que a nossa comunicação prioritária com os estudantes é através do e-mail USP. Então, é muito importante, isso a gente diz no primeiro dia de aulas nos nossos cursos, que vocês acessem com frequência os e-mails, porque todos os editais, essa é uma questão, gente, de dar publicidade aos editais. Além de deixá-los disponíveis no site da PRG, eles também são encaminhados por e-mail. Claro que nós sabemos que não há uma prática tão assim habitual de abrir o e-mail e consultar. E que vocês também sejam porta-vozes, apesar da força que nós fazemos pelas redes sociais, com as publicações no Jornal da USP e com a divulgação dos vídeos agora que vocês produziram, também é importante que vocês, no boca a boca, anunciem para os colegas que entrarão, ou para os colegas que agora estão, que existem essas possibilidades também. Agora, o mais importante, que penso que eu levo dessa experiência, é o papel que esses 4 espaços tiveram na formação de vocês, e não como espaços complementares à formação, mas como espaços que colaboram na formação de maneira muito especial. Como nós havíamos dito na nossa fala de introdução, nós precisamos entender que o exercício profissional no campo da docência, o exercício profissional, ele também é formador. Então, quando eu vi aqui o Alessandro, que é o Alessandro, falando do manejo de sala de aula, ou seja, como isso é importante. Gente, você só vai aprender isso em sala de aula. Não é na aula de didática, não é na aula de metodologia de ensino, você vai aprender isso dentro da sala de aula. As demandas que uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa em tratamento de saúde, ou uma pessoa com dificuldade de aprendizagens apresenta para o professor ou a professora, são sempre novas. Mesmo um professor e professor experiente vivem aquilo pela primeira vez. Então, isso também é lá no contato com o público. O que os colegas mencionaram, os estudantes mencionaram a respeito dessa interação direta com o público é fundamental. Seja nos museus, seja no Polínguas ou nos outros 2 espaços, a universidade se faz presente na sociedade por vocês nesse contato direto. Certa vez, o professor Luiz me contou, logo depois que o programa tinha iniciado, que ele foi com a família ao Museu Paulista e quando eles... Foi usuário do ProIAD. Ele foi usuário do ProIAD. Ele chegou aqui na segunda-feira feliz da vida, porque... Disfarçado. Como cidadão,
Ele estava sem gravata, né? Então, como cidadão, foi ao museu e, de repente, ele é atendido... Paulista e Zoologia. Então, é atendido por vocês. Então, isso, gente, é muito importante. Acho que vocês já sabem, na altura do campeonato, que cada vez que nós abrimos, os cursos de língua são cadastrados pela PRG. Nós temos milhares de inscritos, né, professora Maite? Temos lá que fazer alguma espécie de... Então, é uma quantidade que o programa de línguas, por enquanto, não consegue absorver, mas quem sabe no futuro. Então, todas essas questões que vocês nos apresentaram, elas serão consideradas nesse processo. E eu trago aqui as palavras do professor Carlotti, quando, na passagem do primeiro para o segundo ano, lá atrás, no ano passado, o professor Carlotti falou assim para a gente, falou assim, olha, que não seja mais uma bolsa, que vocês avaliem e que se ela estiver contribuindo com a formação dos estudantes, e aí sim a gente pode fazer a renovação. Então, nós estamos no mês da discussão do orçamento, para falar a verdade, nós estamos no dia da discussão do orçamento, porque hoje à tarde tem conselho universitário, onde nós vamos discutir lá e aprovar o orçamento da universidade para 2025. Então, acho que o que foi dito aqui hoje, as experiências que foram intercambiadas, nos ajudam a tomar uma decisão mais fundamentada. Muito obrigado pela presença e pela partilha. Bom, me cabe finalizar esse encontro. Eu queria dizer que realmente ele me fez perceber, nos momentos que eu pude estar aqui no começo e no final das apresentações, de que foi uma decisão correta, né, professor Marcos? Os nossos bolsistas ProEAD desta edição não sabem como tudo começou. Então, acho que vale a pena a gente fazer um comentário. Eu fui procurado, eu e o professor Marcos fomos procurados lá em 2022, pela professora Rosária, naquele momento diretora do Museu Paulista, para nos externar uma preocupação com a reinauguração do Museu Paulista e de que havia uma expectativa de públicos muito em grande magnitude com a reinauguração do Museu Paulista. E a professora Rosária veio conversar conosco para ver o que na verdade, a Pró-Reitoria de Graduação poderia conceber que pudesse, em alguma medida, ajudar o Museu Paulista naquele momento especial que estava vivendo e, ao mesmo tempo, dentro das nossas perspectivas, que é sempre de desenvolver projetos que contribuam para o aperfeiçoamento pedagógico e formação dos nossos estudantes, encontrar algo que casasse a necessidade e a expectativa do Museu Paulista e, ao mesmo tempo, da Pró-Reitoria de Graduação. E nós bolamos naquele momento a ideia de ter um espaço de formação, de iniciação à docência no espaço da educação museal no Museu Paulista. Mas imediatamente falei para o professor Marcos, mas por que o Museu Paulista? Então todos os museus. E por que só os museus, se há outros ambientes na nossa universidade que são privilegiados para propiciar essas oportunidades, como apareceu aqui no mapa de palavras, né? Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para o futuro professor e futura professora. E foi assim que o programa foi sendo construído, abraçando as diferentes vertentes e depois expandido esse ano para a pedagogia hospitalar e para as artes, naquele ambiente que foi particularmente instigante para nós, que fomos convidados a ir à inauguração, e lá estava a Marisa Monte, e a Marisa, e a doutora honoris causa aqui da nossa universidade, né? E a Marisa falou, mas professor, será que não podemos aproveitar? Porque tudo ali foi por doação, na verdade, a biblioteca, os instrumentos musicais, os tablets, tudo que existe naquele espaço riquíssimo, foi obtido a partir de doação. E ela veio me perguntar, professor, será que não podemos aproveitar esse espaço e trazer estudantes da USP para cá, para se valer disso, das oportunidades que esse espaço pode propiciar? E aí, imediatamente, nós vislumbramos e convidamos a Faculdade de Educação, a ECA, a formularem projetos para que pudessem ser desenvolvidos lá. E depois disso, gente, vocês... como é que é seu nome mesmo?
A Jennifer falou que ela viu gente que... E alguém mais também falou que viu, sabe, gente que não conhece bem o PROIAD, né? Mas eu digo a vocês que tem gente que conhece, porque as demandas que nós recebemos esse ano, né, Marcos, dos outros campi e, na verdade, de outras unidades, pedindo a expansão do programa PROIAD, mostra que, com todas as limitações de comunicação que a gente tem, apesar de todos os esforços da Luciana e sua equipe, a mensagem permeia aí a nossa universidade e várias pessoas já se deram conta do privilégio que é ter um programa como esse e garantir a oportunidade desse desenvolvimento a mais estudantes. Então, certamente eu saio daqui convencido de que o PROIAD vai continuar e que ele será... de que nós vamos procurar explorar mais oportunidades, na verdade, para expandir isso, dando as melhores condições de trabalho para os bolsistas que vierem nas próximas edições. E, obviamente, contaremos muito com vocês e com os vídeos que vocês produziram, porque muito melhor do que o professor Aloysio, ou o professor Marcos, ou qualquer um dos professores coordenadores para fazer a propaganda do programa, é a propaganda que vocês mesmos fazem para os seus futuros colegas. Então, que a gente possa continuar construindo um programa ainda mais forte para o ano que vem, porque a USP, ela este ano, e o ano passado e este ano, e desde o início da gestão, né, professora Maite, vem dando um reforço do papel da USP na formação de professores e professoras qualificados para o Estado de São Paulo, reconhecendo a importância do papel da USP na formação de professores e professoras para a educação básica. Então, vocês são parte disso e serão os nossos embaixadores da USP na educação quando assumirem efetivamente as suas atividades profissionais quando egressos em qualquer desses ambientes que os acolherá, estou certo disso. Então, muito sucesso a vocês, sucesso ao PROIAD. Muito Você obrigada, tem algum professor. convite para Eu nos tenho um fazer? convite, mas ninguém se mexe agora que a gente vai fazer uma selfie linda. E depois todos estão convidados ao almoço. Muito obrigada a todos. Tem professora aqui, todo mundo. Cadê? Não, você tá saindo. Tá todo mundo? Levanta a mão. Os embaixadores do PROIAD. Aí!